Olá, estudantes de física! Aqui estamos de volta para a nossa quarta aula de cinemática. Como prometido, a aula hoje será apenas de resolução de questões dos assuntos vistos até o momento. Olha, oriento que dê uma pausa no vídeo, tente resolver as questões e depois volta a dar play novamente e assim o aprendizado será mais consistente. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha para que incentive a gente fazer mais aulas como essa, tá bom? Então vamos lá! Primeira questão. Um instante t pode ser dado por um número negativo? E o intervalo de tempo? Bom, então vamos à resolução. Em física, o instante pode ser negativo, sim. No entanto, o intervalo de tempo será sempre positivo. Em física clássica, o intervalo de tempo será sempre positivo. Ou seja, quando estivermos lidando com física clássica, não existirá o tempo negativo, pois na física clássica estamos sempre lidando com intervalo de tempo, ok? Então, mais uma vez, repetindo, não existe intervalo de tempo negativo. Instante, sim, mas na física clássica vamos trabalhar com esse tempo sempre positivo. Então, mais à frente, nós vamos ver no movimento uniforme o gráfico relacionado ao movimento uniforme, ou então gráficos relacionados ao movimento uniformemente variado. Então, já é para vocês ficarem atentos. Se tiver algum gráfico onde ele ultrapasse a linha do tempo para o lado negativo, você já pode notar que esse gráfico estará errado. Este gráfico não atende aos princípios da física clássica. Ok? Vamos à próxima questão. A segunda questão. Segunda questão. Considere um automóvel em movimento em relação a um referencial OXY, solidário ao solo. Seja O', X', Y', outro referencial solidário à porta do veículo, como ilustra a figura a seguir. Determine se a maçaneta M está em repouso ou em movimento. Letra A, em relação a OXY. Letra B, em relação a O', X', Y'. Então vamos à resolução. Na segunda aula foi dito que um corpo está em movimento em relação a um dado referencial quando a distância entre esse corpo e esse dado referencial sofre variações. Então, olhando a questão, se o carro está em movimento, logo a distância entre o muro e a maçaneta que se encontra na porta do carro sofre variações. Se está sofrendo variações, logo a maçaneta está em movimento em relação ao referencial OXY. De acordo com a questão, estando o carro em movimento, observe que a distância entre a maçaneta e o referencial OXY sofre variações. Se sofre variações, logo a maçaneta está em movimento em relação ao referencial OXY. Já a maçaneta, ela está no carro. O carro é o referencial O', X', Y'. Isso significa que a distância entre a maçaneta e esse dado referencial não sofre variações. O carro está indo para frente, por exemplo, e a maçaneta está acompanhando este carro. Logo, a maçaneta está em repouso em relação ao referencial O', X', Y', pois a distância entre eles não sofre variações. Entendido? Então vamos para a próxima questão. Questão número 3. Um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. É incorreto afirmar que o automóvel está em movimento em relação ao paredão. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Letra C. O paredão está em repouso em relação ao solo. Letra D. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da terra. Letra E. O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Bom, tente resolver e volte em seguida. Bom, vamos à resolução. De acordo com a questão, o automóvel se aproxima do muro.
Muitas vezes vocês vão encontrar questões para ser assinalada a correta e muitas vezes a incorreta. E às vezes você se empolga e acaba marcando logo de cara a questão correta. Nessa questão é para marcarmos a alternativa incorreta. A letra A diz o seguinte: o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Se o automóvel se aproxima do paredão, existe uma variação de distância entre esses dois referenciais. Logo, essa primeira alternativa é verdadeira. A letra B diz o seguinte, que o paredão está em movimento em relação ao automóvel. Aí vamos recordar da segunda aula, onde diz que se um corpo está em movimento em relação a um dado referencial, logo esse referencial também está em movimento a esse corpo. Então, se o carro está em movimento em relação ao muro, logo o muro está em movimento em relação ao carro. Alternativa B é verdadeira. Letra C. O paredão está em repouso em relação ao solo. Será que realmente o paredão está em repouso em relação ao solo? Bom, o paredão como referencial, o solo como outro referencial, você pode observar que a distância entre um e o outro não sofre variações. O tempo passa e a distância entre ambos continua a mesma. Logo, podemos afirmar que o paredão está sim em repouso em relação ao solo. Alternativa C é verdadeira. Letra D. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas está em movimento em relação à superfície da terra. Está em movimento em relação ao solo. Será que isso é verdade? Analisando, a distância entre o carro e o motorista não sofre variações. Não é verdade? O tempo passa e o motorista se movimenta junto com o carro. Logo, a distância entre ele e o carro permanece a mesma. No entanto, a distância entre o motorista e o solo varia com o tempo. Ele está se deslocando junto com o carro. Existe uma variação de distância entre carro, motorista e o solo. Logo, o motorista está em movimento em relação ao solo. Entendido? Bom, até agora todas as alternativas certamente são positivas. Só falta agora a letra E, que diz o seguinte, que o paredão está em repouso em relação ao automóvel. Vimos na letra A que o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Logo, a letra E é falsa, porque se o automóvel está em movimento em relação ao paredão, logo o paredão também está em movimento em relação ao automóvel. Então é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Fiquem bastante atentos. Não tem como um corpo estar em movimento em relação a um dado referencial e esse referencial está em repouso em relação ao corpo. Não é possível isso aí. Se um está em movimento, logo o outro também está em movimento. E por conta disso... até fogo save agora, obrigado. E por conta disso, a letra E é falsa. Vamos à próxima questão. Questão número 4. No sistema esquematizado na figura, o recipiente A é mantido sempre cheio de água. Isso garante que a quantidade de água que entra no recipiente cilíndrico B, através do cano C, em cada segundo, seja sempre a mesma. No recipiente B, inicialmente vazio, o nível de água vai subindo e sua altura pode ser lida em uma régua cujo zero coincide com o fundo. Sabe-se que a altura B é 30 centímetros e que ele fica completamente cheio em 60 minutos. Letra A. O sistema descrito pode funcionar como um cronômetro. Suponha que um juiz de futebol resolva usá-lo para cronometrar uma partida. Em TO igual a zero, início do jogo, começa a entrar água em B. O primeiro tempo deverá ser encerrado T igual a 45 minutos, quando o nível de água estiver a que altura? Letra B. A quantos minutos do primeiro tempo foi marcado o primeiro gol, sabendo que nesse momento a altura do nível da água era de 10 centímetros? Vamos à resolução. O que temos como dados é que a altura do recipiente corresponde a 30 centímetros e que ele é completamente cheio em 60 minutos. Com isso, podemos calcular a velocidade média do aumento do volume nesse recipiente. Sabemos que a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Isso vai ser igual a 30 centímetros dividido por 60 minutos, que vai ser igual a 3 sobre 6 centímetros por minuto. Simplificando, vai ficar 1/2 de centímetros por minuto. Se você quiser dividir, vai ficar 0,5 centímetros por minuto. Então, agora podemos já partir para a letra A.
pois temos uma informação importante. Sabemos qual a velocidade média do aumento do volume nesse recipiente. A letra A quer saber em qual momento o juiz deve encerrar o primeiro tempo da partida de futebol. Ou seja, 45 minutos. Em 45 minutos, qual seria a altura do volume d'água no recipiente? Se eu já tenho a velocidade média, que corresponde a 0,5 centímetros por minuto, se tem o intervalo de tempo, que corresponde a 45 minutos, agora só resta saber quem é o ΔS, que vai ser exatamente a altura do volume d'água que vai ter no recipiente após 45 minutos. Então, é só jogar na fórmula, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Isso implica em 0,5, que é o VM, igual a ΔS, que nós estamos procurando, dividido pelo tempo, que corresponde a 45. Esse 45, ele está dividindo a fração. Só um detalhezinho aqui. Todas as questões aqui eu vou utilizar o macete matemático. Eu não vou utilizar um formalismo matemático aqui para resolver as pequenas equações. Como assim? Quando você utiliza a resolução formal, você basicamente vai equilibrando a equação até o incógnita ficar completamente sozinha e você falar que chegou à resolução daquela equação. Já esse macete matemático que vamos utilizar aqui funciona da seguinte forma. Tudo que está de um lado da igualdade passa para o outro seu oposto. Então, o que está dividindo passa multiplicando, multiplicando, dividindo, etc. e tal. As resoluções de questões que nós vamos ver neste canal vai ser através desse método. Acho que os alunos se identificam mais, tá bom? Então, vai ficar, esse 45 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar, ΔS é igual a 0,5 vezes 45, que vai dar 22,5 centímetros. A letra B quer saber qual foi o instante que foi marcado o primeiro gol, sabendo que a altura do líquido no recipiente estava a 10 centímetros. O que nós temos aí? Nós temos a velocidade, foi calculado inicialmente, nós temos a altura no recipiente, que é 10 centímetros, basta achar o tempo. Vai ficar a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Isso implica em 0,5, que é a velocidade média, igual a 10 centímetros, que é a altura no recipiente, dividido por ΔT, que estamos procurando. O ΔT está dividindo, passa multiplicando. Com isso, o 0,5 que está multiplicando T passa dividindo. Ficou 10 dividido por 0,5, que corresponde a 20 minutos. Então, a parte mais complexa dessa questão é justamente a parte inicial, que você precisa sacar, que tem que calcular essa velocidade média do aumento do volume no recipiente. E você, com a velocidade média na mão, é possível fazer todo o restante da questão com uma facilidade muito grande. Tá bom? Vamos à próxima questão. Em certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 de uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 km. Isso significa que, letra A, o automóvel já percorreu 120 km certamente. Letra B. O automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. Letra C. O automóvel nesse instante está em repouso. Letra D. O automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero medidos ao longo da trajetória. Letra E. A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro zero, medida em linha reta, é 120 km necessariamente. Então, essa é mais uma questão teórica. Observe que após anunciado, ela termina com a seguinte frase. E isso significa que, logo, você vai precisar marcar a alternativa correta. O que é que esse texto significa da questão? Qual das alternativas está de acordo com o texto? Então, vamos à resolução. A letra A, ela fala que o automóvel percorreu 120 km necessariamente. É verdade isso? Pelo fato do automóvel estar no quilômetro 120, isso não significa que ele percorreu 120 km. É apenas a posição que ele se encontra. É o espaço do automóvel, é a posição do automóvel. Mas isso não significa que ele percorreu necessariamente 120 km. A letra B fala que o automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. Será que isso é verdade? Não. A questão apenas fala que o automóvel se encontra no quilômetro 120. Só isso.
Mais nada. Não fala se ele está no movimento progressivo, não fala se ele está no movimento retrógrado. Simplesmente o automóvel encontra-se no quilômetro 120 e ponto final. Então essa letra B é falsa. Letra C. O automóvel nesse instante está em repouso. Será que o automóvel está em repouso? Bom, ele se encontra na posição 120. Mas isso não significa que ele está em repouso também. Não podemos afirmar. A questão só falou da posição do automóvel. Não falou se ele está em movimento, se ele está em repouso. Apenas que se encontra na posição 120 km. Letra C também é falsa. Letra D. O automóvel encontra-se a 120 km do quilômetro zero ao longo da trajetória. Lógico. Isso aí podemos afirmar sim. De acordo com essa trajetória traçada, o automóvel encontra-se na posição 120 km em relação ao marco zero dessa rodovia. Isso podemos afirmar. Essa alternativa já é verdadeira. Mas vamos analisar a letra E. Diz que a distância do local onde o móvel se encontra até o marco zero dessa rodovia, medidos em linha reta, corresponde a 120 km necessariamente. Não. Nós sabemos que uma rodovia não é necessariamente em linha reta. Ela tem curvas. Então, se eu pegar a posição desse móvel que corresponde a 120 km e traçar uma linha reta até o marco zero dessa rodovia, então certamente não vai dar 120 km. Então, não corresponde a 120 km medidos em linha reta necessariamente. Tá entendido? Bom, pessoal, a resolução e correção de exercícios é uma das etapas mais importantes do aprendizado, pois é o momento que você sedimenta o seu conhecimento. No entanto, esta aula está ficando muito longa. Irei dar uma pausa e retornaremos ainda essa semana com a continuação da correção desses exercícios de velocidade média. Então, até a próxima!